o Matheus falando sobre zagueiros. Foi perguntado, vai vir só um centroavante? É isso mesmo? E zagueiro, nada? O Fluminense perdeu Thiago Santos, Thiago Silva e Manuel. Só veio o James. É isso mesmo, Matheus? Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Eu acabei de responder aqui a pergunta da Aline, disse que o Fluminense tem interesse no retorno do Nino e que a gente vai tentar fazer essa contratação na próxima janela. Aqui a gente tem que trabalhar com planejamento e eu não posso agora trazer mais um ou dois zagueiros, porque a gente sabe que o Fluminense, apesar da melhora dos últimos anos, ainda tem uma questão financeira que não é totalmente resolvida, então a gente precisa se planejar. E o nosso planejamento é para fazer uma proposta para o Nino no meio do ano. Eu não vejo isso como problema, porque o Fluminense tem uma base que é muito forte, uma base muito qualificada. Todo jogador que vem da base tem um grande apoio da torcida, e nós entendemos hoje que nós temos 2 zagueiros prontos da base, que foram incorporados ao time profissional, tanto o Davi como o Loyola, desceu ontem para jogar a Copinha, mas já é um jogador incorporado ao time profissional. Então o Fluminense hoje tem 6 zagueiros no time profissional, no elenco profissional, e a gente não tem nenhuma negociação para zagueiro hoje no momento, e espera voltar no meio do ano, torcendo para que seja o Nino. Torcendo para que seja o Nino. E se não for o Nino, faz o quê, Matheus? Rapaz, então a torcida vai ter que esperar o Nino para o Fluminense ter o zagueiro à altura do Thiago Silva. É isso, né? E se o Zenit não quiser o Nino, ou se o Nino não quiser mais jogar no Fluminense, aí a gente vai buscar outro nome no meio do ano. O descolamento da realidade desses caras é um negócio assustador. O Fluminense não perdeu qualquer jogador, gente. O Fluminense perdeu um dos maiores zagueiros da história. O maior que eu vi jogar. Provavelmente o Matheus também, porque ele é da mesma faixa etária que eu. O Fluminense perde o Thiago Silva. O Thiago Santos e o Manuel, ninguém sente falta, mas é número. Então você perde 3 e traz 1. E esse 1, que foi uma boa prospecção de mercado, uma boa contratação, gostei, é uma aposta. Então você substitui um zagueiro consagrado, um dos melhores que vestiu a camisa do Fluminense, por uma aposta, e não vai mais trazer ninguém. Só o Nino, talvez, no meio do ano. É esse o planejamento? Ou um planejamento? Então a dupla de zaga vai ser o quê? James e Freitas. Então o que o Fluminense está fazendo é o seguinte: ele perde um zagueiraço, traz uma promessa para jogar com um zagueiro ruim. Esse zagueiro ruim, ele já atrapalhou o Fluminense em várias partidas, mesmo com o zagueiraço do lado. E agora ele vai ter uma promessa. Então, olha a loucura que esses caras estão fazendo. Estão trazendo um rapaz de 25 para 26 anos, que nunca jogou em clube grande nenhum, com perspectiva de ser titular, e acho que vai ser, mas para se desenvolver do lado do Freitas. O Thiago Silva perdia a voz com o Freitas, porque não aguentava mais as cagadas desse argentino maluco. Aí vai botar um garoto que veio do Mirassol, que jogou no Vila Nova e dezenas de times pequenos, capivariano, para jogar com o Freitas. Aí esse rapaz não consegue jogar, a torcida fala, esse James não joga nada. Porra, meu irmão, como é que ele vai se desenvolver com o Freitas? Aí na reserva é quem? O Igor Rabelo e o Ignácio. Aí ele fala que temos 6 zagueiros. Agora a base presta. O Loyola e o Davi Schwintz. O Davi Schwintz jogou no início do Campeonato Carioca, depois ficou atrás do Thiago Santos, do Manuel. Bom, tomara que ele tenha oportunidade. Mas você perde 3 zagueiros, um extra classe, substitui por uma promessa. Porque a situação no Fluminense ainda é difícil, então não dá pra gente investir em zagueiro, porque se a gente contrata o zagueiro agora, a gente não consegue trazer o Nino. Tá, então você caga pra zaga, você fica 6 meses com uma promessa, um zagueiro horroroso do lado dele, esperando para ver se consegue o Nino no meio do ano. Até o meio do ano o Fluminense pode estar fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores. Aí o Nino vai ver para quê? Para disputar o Brasileiro, para tentar ficar em sexto e voltar para a Libertadores? Não, meu amigo, eu quero tentar ser campeão. Então o Fluminense está postergando uma solução para o meio do ano, uma possível solução para o meio do ano. É igual a situação do Arias. O Matheus Montenegro disse na coletiva que o Fluminense está preparado para fazer uma proposta pelo Arias se um clube brasileiro fizer a proposta, porque o Fluminense tem prioridade
Bastaria igualar. Cacete, por que já não faz a proposta pelo Arias? Por que tem que esperar o Palmeiras avaliar se vai fazer ou não a proposta, ou o Flamengo, seja lá quem? Meu amigo, que loucura. Olha a mentalidade desses caras, meu irmão. Não é para arrancar os cabelos, para ficar preocupado. Estamos em 16 de janeiro. E o Fluminense, que tem uma zaga ruim, com uma promessa, não vai contratar zagueiro. Porque está esperando pelo... Puta... Cara, é um negócio assim... não vou dizer que me surpreende, né? Mas o fato de eu não me surpreender não faz eu ficar preocupadíssimo. E eu sou taxado de chato por parte da torcida, porque todo início de temporada eu reclamo. Pô, você nunca tá satisfeito com nada? Aí eu reclamo, digo que estão fazendo merda, aí essa galera que me chama de chato vai reclamar depois que a merda acontece. Aí um abraço, meu amigo, já foi. Aí eu vou ter razão, mas e daí eu ter razão? O Fluminense já se ferrou. A gente avisa antes porque a gente quer que o clube ganhe, porra. Olha o que esses caras estão fazendo. Na prática, trocaram o Thiago Silva por uma promessa. Porra, era pro Thiago Silva jogar com a promessa. Era para ter uma dupla de zaga Thiago Silva e James. Ah, ele quis ir embora por todos os motivos. Ok. Porra, então você tenta trazer um cara melhor do que o Freitas para jogar com o James. Coitado desse rapaz, cara. Qual é a chance do James ter que ficar suprindo as cagadas desse argentino louco? E como é que ele vai se desenvolver? Se não é o James, é o Ignacio, que é melhor do que o Freitas. Mas não é um zagueiro para ser titular. Ou o Igor Rabelo, o general. O general que só veio para a guerra do brasileiro, porque não poderia jogar a Copa do Brasil Sul-Americana e nem no brasileiro jogou. Cara, é inacreditável a mentalidade desses caras. Se você conta em Portugal esse troço, os caras dão risada na gente. Isso porque chamam os lusitanos de burros. Não é possível que seja burrice, incapacidade, inabilidade, porque é uma infinidade de cagadas que você fica estupefato, bicho. Meu Deus do céu, cara. Quando eu ouvi isso, eu falei, não é possível. É sério isso? Os caras não vão trazer mais um zagueiro, pelo menos? Vão ficar esperando o Zenit, a boa vontade do Zenit. Porque o próprio Matheus falou, procuramos o Zenit no meio do ano, de 2025, não quis liberar, falou, conversa com a gente no final do ano. Aí procuramos o Zenit falou, não queremos negociar. Procura agora, o Zenit tá enrolando o Fluminense fica lá, Nino. Porra, não tem outro zagueiro? O Scout não consegue buscar um zagueiro do mesmo nível do Nino? O Nino é um excelente zagueiro, mas não é um Thiago Silva. Pode vir a se tornar, mas não é. Um zagueiro próximo do Nino a gente não consegue, tem que ser o Nino. Aí tem que esperar a boa vontade do Zenit. Aí chega no meio do ano, a gente fala, a gente não quer mais não. E aí, faz o quê? Até lá, quantos jogos o Freitas vai entregar? Quantas partidas o James vai perder a voz gritando com esse cara? É inadmissível, cara. Inadmissível. Impressionante. Tá aqui o Júnior Topete. Obrigado pelo superchat, irmão. Não traz porque paga salários altos a jogadores bagres e a prova de que ninguém quer EV, Keno e Cia companhia por causa dos salários altos fazer o que não é exatamente isso, cara. O Fluminense fica com essa loucura de gratidão o tempo inteiro, né? E aí paga salários que ninguém paga. Por que o Fluminense não consegue se desfazer do Everaldo? Tem clube interessado sim no Everaldo. O Vitória queria o Everaldo, a Chapecoense, mas ninguém vai pagar o que o Fluminense paga para o Everaldo não, cara. E o Fluminense quer se desfazer dele com salário e tudo. Quem vai pagar 600 mil para Everaldo, cara, por mês? Quem é maluco de fazer um troço desse? O Freitas, disseram que teve uma proposta recusada do Bolonha de 5 milhões de euros, cara. E olha que teve torcedor, não, o Fluminense tá certo, tem que endurecer. Endurecer o quê, cara? Se viesse uma proposta para ter o Freitas por empréstimo de graça, já era lucro. Porque o maior prejuízo que o Fluminense pode ter é com o Freitas em campo. E aí recusou 5 milhões de euros para esse jogador. O Bolonha queria, agora o Bolonha acertou com o zagueiro, se não me engano, norueguês. E provavelmente não vai querer mais o Freitas. Esse cara vai seguir titular. Meu Deus do céu, cara. É desesperador. E o ano tá só começando. É brabo. Demétrio Leal, boa tarde, Leandro. Entrevista ridícula, patética, mais um ano de sofrimento, que coisa. Diretoria incompetente, gasta fortuna
os jogadores bagres e agora não tem dinheiro para nada. Exatamente isso, meu amigo. Um abraço aí, Madruga. Estou chegando agora e não vi sua explanação anterior. Depois voltarei para ver, mas você não achou válido ter 2 zagueiros da base no quadro de zagueiros? Zagueiros sempre se machucam, acho que irão jogar. Acho, Madruga, com certeza. O que eu não acho válido é o Fluminense não ter um zagueiro melhor do que o Freitas para fazer dupla com o James. Era para ter se desfeito do Freitas, contratado mais um zagueiro para jogar com o James e ter o Ignacio e um garoto da base, o Davi Schwindt, por exemplo, como reserva. Ter o Loyola e eu até aceito o Igor Rabelo ali como quinta, sexta opção. Mas o que foi feito não é isso. O Fluminense perdeu um zagueiraço, repôs com uma promessa. Não repôs a altura, porque o James não tem o nível do Thiago Silva. Então a nossa zaga piorou. Porque o Freitas continua como titular e o James, que pode, quem sabe, ele possa virar um Thiago Silva um dia. O estilo de jogo é até parecido com o do Nino. Mas não é uma promessa. Então, não discordo da utilização da base. O problema é que a gente precisa de zagueiro para o time titular e só veio um. Deveriam vir pelo menos 2. Lucas Marins diz que as dívidas não estão totalmente resolvidas, mas faz esforço para trazer Hulk, elogia a base, mas na oportunidade de mercado quer envolver o Wallace Davi. Não existe coerência. Perfeito comentário, Lucas. Exatamente, mandou muito bem, irmão. Moisés dos Santos, entrevista para dizer que o Mário é diretor-geral, este que manda é Everaldo titular. Everaldo hoje é titular, cara. Titular hoje. Quem é que vai barrar Everaldo? João Holanda, Leandro, os 2 meninos da base são melhores que o Freitas, possível. O Davi Schwindt eu tenho certeza que é melhor. O pouco que eu vi já é o suficiente. Galera, é complicado demais. Bom,